Às vezes acho que exagera, às vezes acho que atua de maneira correta, mas é só um juízo meu, isso não quer dizer que eu não me submeta a isso. Mas, especialmente nas redes, tem havido uma cobrança muito grande de uma postura um pouco mais centrada dos juízes, né? Afinal de contas, as redes sociais, elas, em tese, deveriam refletir a realidade das pessoas. E se, por exemplo, se existe uma foto que pode ser considerada incompatível com a dignidade da pessoa, não é do judiciário, deixa eu te dizer, essa história, eu quero até te dizer o seguinte... voltando aí na pergunta, os juízes contribuíram muito para essa ideia de encastelamento, né? Sim. Porque eu vi, Cláudio, que naturalmente você falou aí a respeito da vida atual, que o juiz tem vida social, né, e tudo. Na verdade, o juiz ele sempre teve vida social, só que a vida social que ele criou para ele distante da sociedade, né? Nós também somos bastante responsáveis por esse distanciamento das pessoas em relação ao Poder Judiciário, do julgamento por qual passa o Judiciário hoje, porque durante muito tempo o juiz não deu satisfações das suas atividades profissionais, né? E se encastelava assim nas suas preferências pessoais, se distanciando da sociedade. O juiz se encastelava, né? Como se fosse um nível acima. Isso tem todo um processo histórico do nosso judiciário, né? O nosso judiciário vem da formação das elites. O modelo... A própria questão da imparcialidade, né? Só de um relacionamento. Só de um tempo para cá, o acesso passou a ser um pouco mais democrático. Mas veja você que essa preparação, essa formação de um aluno para concorrer ao judiciário não é tão simples, é limitadora, entendeu? Então, a nossa sociedade ainda precisa trabalhar essa questão para dar condições de que pessoas que vêm de uma camada menos favorecida da população tenham acesso, porque essas pessoas sabem o que é um ser humano mais simples. E uma geração que está se aposentando do Poder Judiciário, não participou desse momento, né? Eu cansei de ver, quando eu era um juiz mais novo, o juiz, os desembargadores diziam assim, olha, isso aqui é um sacerdócio. Eu tremia na base quando eu via isso. Que vinculava a questão da igreja, né? Aquela vida de renúncia. O que é o sacerdote? O sacerdote é o mensageiro de Deus. É o que faz a ligação entre o povo e Deus. E o juiz nunca foi isso. Ele era a boca da lei na época do Montesquieu. Era a Bourge de Lalois do Montesquieu, que depois evoluiu muito bem para um juiz mais interpretativo, mais coerente com o seu tempo, né? Mas sociedades como, olha, o juiz precisa se aproximar da sociedade. E eu estou onde, amigo? Onde é que eu estou? Nunca estive. Eu estou no Olimpo e a sociedade está lá embaixo. Então, esses termos só demonstravam essa questão mais fechada do Poder Judiciário, do qual nós pagamos o preço hoje, né? Porque dada a liberdade que, graças a Deus, foi dada às instituições, hoje as pessoas vêm e cobram, né? E cobram com razão. Mas eu tenho a felicidade de perceber que há uma nova geração chegando, há juízes técnicos, há juízes humanos que compreendem o problema de quem está chegando lá. Trabalha muito em loco, né? Eu acompanho o juiz, como é o nome dele? Esqueci, fugiu o nome, o Agenor. Doutor Agenor, né? Sim, doutor Agenor. Eu acompanho ele nas redes sociais, eu acho sensacional. Ele é muito próximo, ele se interage com o problema, ele tenta fazer as composições, é muito interessante. A postura dele como juiz. Hoje é bem e para diferente. ver que chama atenção a postura dele numa sociedade que isso deveria, em tese, ser normal. Mas ele se destaca justamente fazendo o contraste com a idiosincrasia alheia. Nós ainda temos muito isso, infelizmente, porque as pessoas, às vezes a gente casa com a pessoa pensando que é uma coisa, depois casa vai ver que é outra, né? Na verdade, nós somos herdeiros daquela cultura de um legado do endeusamento. Exatamente. Mas graças a Deus isso já está sendo trabalhado, né? Eu sempre defendi uma coisa. Eu sou de uma geração que o magistrado tinha um princípio ético de que, por exemplo, se ele conhecesse a parte, ele se julgava suspeito. E não funcionava no processo.
né? Era como se fosse assim, uma autoproteção ou uma proteção recíproca, ou seja, ele protegia a pessoa que ele conhecia e se protegia. Era a interpretação que eu fazia. Mas o meu pai sempre me falou uma coisa. Meu pai sempre questionou essa postura, porque meu pai dizia assim, engraçado, o fulano se julgou suspeito num processo meu. Tinha sido colega do papai, ou de faculdade, ou de colégio. Ele podia, né? Na época, né? O advogado nem estava na lista Tá entendendo? da suspeição. Mas sabe o que acontece? Não, era foro íntimo. O foro íntimo tinha. Ele não precisava na época ele não precisava nem justificar. É verdade. Não precisava nem justificar. Mas o papai dizia o seguinte, engraçado, o fulano se julgou suspeito no meu processo, mas ele julga o direito. Ele não vai julgar por mim. Ele vai julgar a tese que está apresentada para ele. Era uma questão que meu pai sempre... Carimba uma insegurança, né, em relação como é que funciona? Então, até a amizade. Exatamente. Então, era só chegar assim, então hoje... Minha amiga, inimigo, né? Então hoje, por exemplo, o Dr. Marco Antônio, meu contemporâneo de faculdade, se aportar um processo meu lá, eu sou o primeiro a dizer assim, sua caneta não vê cara. Eu quero que ele julgue o direito, amigo. Independente de ser Cláudio Afonso. E deixa a pessoa recorrer, correr atrás. Entendeu? Meu pai também. Porque uma suspeição traz um transtorno no processo, redistribui. Exatamente. Atrasa. Aí você arrebenta com eficácia e com eficiência. Não é verdade? Porque volta tudo. É verdade. Às vezes o processo. Deixa de ser eficiente. Às vezes o processo já está caminhando. Pum! Aí começa a estudar. Por quê? Porque o magistrado que vai receber. E só para esclarecer, que eu já entendi do ponto de vista, né? Há casos de fato que é possível acontecer essa suspeição, mas são casos, né, extremos, que a gente não vai nem citar aqui, de uma amizade tão próxima a ponto de dizer, olha, se eu julgar a favor ou contra, vamos dizer que a gente... Enfim, né? Mas cotidianamente eu vejo muito isso. Eu conheço. Mas a gente conhece todo mundo. Em Belém é uma cidade... Né, acabei de dizer, o juiz ele é um ser humano. O juiz tem vida social. Em Belém todo mundo conhece todo mundo. O juiz mora num condomínio, o juiz mora numa vila. Falando essa questão